realmente sou uma pessoa que conheço as minhas próprias sombras. Tive que trabalhar muito tempo para isso. Então a gente tem que descobrir. Quando a gente vai descobrir alguma coisa, seja descortinar, né? Tirar o que tá encoberto, a gente descobre coisas boas e coisas ruins. E a gente precisa reconhecer as nossas partes ruins. Porque se a gente não reconhece aquela parte nossa ruim, a gente nunca vai enfrentar. A gente tem o que a gente chama de síndrome da ingenuidade. Por exemplo, tem pessoas que são boas demais com outras pessoas, querem fazer de tudo para salvar, para ajudar outras pessoas. E aí eu te pergunto, né? Será que você não é uma pessoa assim? Que precisa tanto agradar os outros, que muitas vezes esquece de si mesmo, e isso pode ser a tua maior sombra? E se eu te falar que o nome disso tem 3 letras, quem adivinha o que é? 3 letras. Ego. Ego. É uma necessidade quase desesperada de se sentir importante. Então eu vou falar uma coisa pra vocês. Todos nós temos essa sombra, sem exceção. Todos. O ego, ele é disfarçado de diversas formas. O ego... Sheila, mas tem ego bom? Sim, porque o ego, ele nos ajuda a sobreviver. Então tem gente que passa uma vida inteira na defensiva porque sofreu um trauma muito profundo quando era criança. E eu costumo receber com muito amor essas pessoas. Eu digo assim, tá tudo bem, você fez tudo o que você podia até aqui. Então você tem que agradecer todas as defesas que você usou porque você precisou para sobreviver. Mas agora você vai descobrir as verdades e você não vai precisar mais usar disso. Você vai poder ficar livre para ser quem você é. Quero que você respire comigo e comece a refletir sobre isso. Pra gente poder mudar alguma coisa, tá? Mudar alguma coisa. Porque assim, ó, às vezes você tá diante de uma dificuldade, a primeira reação que você tem, olha só que interessante, diante de um problema, ou você se esquiva do problema, você quer se esconder, você não quer falar com ninguém. Veja se você é assim, tô diante de um problema, eu me esquivo das pessoas, eu não quero ver o problema, né? Fico com vergonha de mim, fico com um sentimento de autopiedade, isso é uma forma. Outra forma é assim, a pessoa se cobra. Meu Deus, aqui ó, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Meu Deus do céu, que erro fatal. Por que eu vou fazer isso? Por que eu não fiz tal coisa? Se eu tivesse feito isso, não ia acontecer aquilo. Se eu não tivesse, não teria acontecido aquilo. E aí a pessoa se culpa por tudo. Acredite, isso é ego também. As duas coisas que eu tô falando agora, até agora é ego. Tudo, meu Deus, eu deveria ter falado com fulano, por que eu não fiz isso? Acontece qualquer catástrofe na família, a pessoa se culpa. Acontece qualquer problema, ela se culpa. Então, se cobra demais. Existem aquelas outras pessoas que nada é com elas. Não, isso é culpa tua. Tipo, por que você não viu isso antes? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você é num relacionamento e a pessoa é grosseira com você. Aí você diz, meu Deus, porque o fulano é muito grosseiro, porque não sei o que, e fica vivo falando mal. O que eu escuto de mulher falando mal de marido para outras mulheres, gente do céu, isso destrói qualquer casamento. Então, isso é um exemplo. Você acha sempre que o outro tem responsabilidade sobre o que está acontecendo de ruim na tua vida. É uma outra forma do teu ego funcionar. E existe aquela pessoa que ela quer arrastar todo mundo para o problema. Então eu tô diante de um problema e ela começa a criar uma rede de apoio para a vida dela por causa do problema. Então é a vítima da situação. Meu Deus do céu, não, a gente tem que unir forças. Ela começa a criar um senso de justiça. Ela começa a criar um motim, um monte de gente para poder resolver aquele problema, porque o problema tá no outro, então eu tenho que resolver. Então é soma, eu tenho que resolver, né? Minha responsabilidade de resolver, eu tenho que ajudar, fazer com que essas pessoas entendam que aquilo lá é o problema e nós temos que atacar o problema. É o guerreiro que não descansa nunca e que acha que todas as soluções elas estão criando. Precisa de outras pessoas e precisa de um monte de ajuda para resolver. E existe aquela pessoa diante de um problema que o que ela faz? Ela paralisa e só fica orando. Ela vai pra igreja e reza, ora, reza para poder resolver. Aí alguém vai falar assim pra mim, Sheila, mas isso é certo. Não é. Não é. Você parar a sua vida só pra orar, pra você ver se alguma coisa acontece, você tá na vítima. Aí você tá colocando a culpa também em Deus, a responsabilidade em Deus. Deus faça alguma coisa. Deus resolva esse problema. Deus olha pra mim e faz as coisas por mim. Então você não assume a responsabilidade. Então todas essas defesas, elas estão sustentadas no ego e na dor. E aí a grande questão é essa, o que eu mais vejo, e as pessoas chegam pra mim, e elas chegam muitas vezes assim, ou com uma arrogância totalmente expressa, ou com uma arrogância camuflada, porque o ego ele traz a arrogância. A pessoa que quer ajudar todo mundo é extremamente arrogante, porque ela acha que ela dá conta, ela consegue resolver. Tem aquela pessoa que ela nem tem problema, mas ela compra o problema dos outros. Ela pega
uma pessoa pelo braço e quer resolver o problema daquela pessoa. Não, deixa que eu resolvo pra ti. Deixa que eu soluciono. E ela vai atrás disso. Então essas pessoas, todas as pessoas são você. Então assim, ó, quem é você? Eu quero que você converse comigo. Você não tá aqui de passagem não, né? Você tá ouvindo. Deus pergunta, de todas essas pessoas que eu fiz você refletir, como você é? A única forma de você, de fato, resolver um problema é descobrindo o que dentro de você causou esse problema e os recursos que você tem para resolver esse problema. Só que para isso, você precisa aprender com o problema. O que nós somos treinados a fazer desde pequeno? Ou a fugir do problema, ou a enfrentar a todo custo, querendo eliminar o problema. Passar como um trator. Eu tenho uma expressão que me falaram uma vez, que eu era assim, diz que eu era como um elefante numa plantação de moranguinhos, que eu era um trator, eu passava para todo mundo, não via. Se eu me conheço, eu sei como é que eu vou agir. Sheila, eu posso pedir ajuda para as pessoas? Claro que pode. Eu posso contar para todo mundo? Claro que não. Equilíbrio. Quem é a minha pessoa de confiança que eu poderia abrir meu coração e que não vai me julgar e que é neutro nessa situação, que vai falar comigo sem ficar do lado de um ou do lado de outro, né, de quem me traiu, de que eu fui traída. Quem seria essa pessoa? Você vai se perguntar. Quem é a pessoa que vai olhar com amor, que é em prol da família, que vai fazer eu pensar diferente? Quem é essa pessoa? Aí você se pergunta e você vai escolher uma pessoa de confiança. Que não pode ser ninguém da tua família, provavelmente tua mãe, teu pai, ninguém. Por quê? Um casamento com traição, você não vai pedir ajuda pro pai e pra mãe. Porque eles sempre vão ficar do lado do filho. E não consegue te mostrar muitas vezes que você tá errado em alguma coisa. Então, exemplos assim. Sheila, mas eu posso, diante de um problema, ir para a igreja e orar? Pode. O que você não pode é paralisar nisso. Uma boa pergunta diante do problema é assim, o que eu tenho que aprender com isso? E o que eu posso fazer diferente na minha vida a partir disso? Se você não faz essa pergunta para Deus, e aí muitas vezes você pode usar essa pergunta que você fez para Ele numa mentoria de terapia, numa mentoria nos trabalhos que a gente faz, por exemplo, os trabalhos de cura, que voltados para Ele, que você vai descobrir quais são as minhas sombras, o que fez com que eu atraísse isso. Então a pergunta em relação ao problema não é por que eu fui vítima do problema, é por que eu causei esse problema. Mas Sheila, tu não tá entendendo. Foi fulano que me traiu, não fui eu que traí ele. Vou falar de novo. Por que eu gerei esse problema? Sempre se trata de mim. Porque tudo que acontece fora de mim é uma expressão de quem eu sou. Fala sobre a minha verdade, sobre as minhas dores. Espero que tenha ficado claro que as sombras a gente não exclui. Que as sombras a gente conhece. Se trata da gente. Nós não somos vítimas do mundo. Uma das maiores sombras que existem é o ego. Se você não reconhece que esse ego, que ao mesmo tempo ele tem o objetivo de te fazer sobreviver, só que ele pode te trazer uma grande sombra, e você não olhar para isso, você vai ficar escravo das suas sombras. Então, se conheça. Não desista de si mesmo. Conheça as suas dores. Enfrente as suas dores. Nós aqui estamos aqui para te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, nós temos uma equipe maravilhosa de pessoas que estão disponíveis para ajudar. Então, se você consegue fazer o DES, faz o DES. Se você não consegue fazer o DES, faça outra coisa com a nossa equipe. Mas não para de se curar, tá bom? Vai valer toda a pena, vale a pena. Beijo no coração, fiquem com Deus, até mais.